Yogtze. Em 1984, na Alemanha, um homem chamado Gunther Stoll, em momentos antes de falecer em um suposto acidente de carro, escreveu Yogtze em uma folha de papel. Mas agora você me pergunta, o que significa Yogtze? Bem, só quem pode responder é o próprio Stoll ou eles. Agora, quem é eles? Aí já é uma outra história. Gunther Stoll era um engenheiro de alimentos alemão que sofria de um caso moderado de paranoia e estava desempregado no momento. O que naquela época era algo comum, pois a Alemanha sofria com uma constante crise por causa da sua divisão. Mas até aí tudo bem. Stoll era apenas mais um no meio de tantos. Na verdade, quem dera se fosse. Até porque depois de um tempo, Stoll começou a ter algumas crises e se queixar com sua esposa sobre indivíduos que Stoll denominava de eles, que supostamente seriam pessoas que pretendiam prejudicá-lo. E a partir disso, Stoll passou a mencionar eles de forma ocasional, até que em 25 de outubro de 1984, aproximadamente às 11 horas da noite, Stoll teve um tipo de epifania, dizendo: "Agora eu entendi". Logo após, ele escreveu uma folha de papel a palavra Yogtze e se dirigiu ao seu bar preferido em Wilnsdorf, onde ele pediu uma cerveja, só que logo depois ele acabou caindo no chão e machucando seu rosto. Logo após retomar a consciência, Stoll foi embora em seu carro, que era um VW Golf 1. E depois daí não se sabe o que Stoll fez nas 2 horas seguintes. Porém, um tempo depois, Stoll voltou a aparecer já no dia seguinte, às 1 da manhã na sua cidade natal, onde ele conversou com uma mulher que conhecia desde a infância, onde, segundo o relatório da própria mulher, Stoll havia mencionado um acontecimento terrível que estava prestes a acontecer. Mas como já era tarde da noite, a mulher aconselhou que Stoll fosse para a casa da sua mãe. E então, ele saiu. Só que não foi para a casa da sua mãe. Aproximadamente às 3 horas da manhã, 2 motoristas de caminhão descobriram um veículo acidentado, e era de nada mais nada menos de Stoll, em uma vala a 100 km da sua cidade natal, onde Stoll foi encontrado sem roupas e ainda consciente, onde disse para as autoridades que haviam 4 homens com ele em seu carro, que fugiram logo após o acidente. As autoridades questionaram se esses homens eram amigos de Stoll, onde ele negou, e acabou por falecer no caminho do hospital. Logo após a morte de Stoll, foi inicializado a investigação do seu caso. A investigação mostrou que as marcas de ferimento de Stoll não batiam com o seu acidente e que provavelmente ele já estava machucado antes do ocorrido. As autoridades levantaram suspeitas de que Stoll havia sido atropelado por outro carro em outro lugar e posteriormente sido colocado no seu carro. A polícia também contactou os 2 caminhoneiros que avistaram o acidente, na busca de obter mais respostas sobre os homens que Stoll havia mencionado. O que a polícia não botava tanta fé assim, pois inicialmente acreditava-se ser um caso de surto por causa do histórico de paranoia da vítima, o que não era o caso. As testemunhas relataram terem visto 2 homens, onde um deles usava uma jaqueta brilhante fugindo da cena. Porém, nem ele, nem os outros homens mencionados por Stoll foram identificados. Por falta de suspeitos e pistas, a sua morte foi declarada como um atropelamento, sendo que a única pista encontrada pela polícia foi a sua anotação que deu nome ao seu caso. Até hoje não se sabe o que a palavra escrita pela vítima significa, e sua morte segue sem explicação.